existe um risco oculto para quem investe nas ações do Banco do Brasil. E para falar a verdade, isso é um risco agora, porque no passado já foi motivo de saúde financeira para o banco. Hoje o que a gente vê é todos os bancos melhorando esse indicador, mas o Banco do Brasil vendo a coisa ficar feia. E o detalhe é que nesse mesmo contexto a gente vê gente rebaixando a recomendação do Banco do Brasil, enquanto tem outras casas de análise que recomendam a compra do Banco do Brasil nesse momento. Que risco é esse por trás do Banco do Brasil? Quem é que tá certo? Vale a pena comprar Banco do Brasil para quem tá pensando em dividendos, principalmente nesse momento? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Boa, vamos lá e analisar o que é que está acontecendo com o Banco do Brasil nesse momento. Se a gente olhar para a cotação, a gente vai ver nos últimos 6 meses uma valorização de pouco mais de 4%, já considerando os dividendos. Se a gente olha para os últimos 12, a gente vê uma alta de praticamente 30%, muito impulsionado pelo final do ano passado. Agora, se a gente olhar para o resultado mais recente do Banco do Brasil, a coisa começa a ficar diferente. O que a gente vai ver é que o mercado inteiro esperava uma coisa, mas o que a gente viu foi outra. O JP Morgan, por exemplo, esperava um lucro de 8,5 bilhões, o Santander de 9,3 e para o Goldman Sachs algo em torno de 9,2 bilhões. E o que a gente viu foi um resultado que veio acima de todas essas expectativas, em 9,5 bilhões para o banco, o que representou um aumento de 8% em relação ao ano passado. Tanto é que, depois dessa divulgação, as ações valorizaram quase 10%. E foram 3 razões por trás desse resultado mais expressivo. A primeira delas foi o aumento de prestação de serviço, com destaque especial para a linha de administração de fundos, que foi a mais representativa ali, fazendo essa receita aumentar. O segundo ponto foi o que se chama de efeito Milley no Banco do Brasil, porque para quem não lembra, o Banco do Brasil possui mais de 80% das ações do Banco Patagônia, que é sediado lá na Argentina. E justamente pela melhora econômica que a Argentina vem passando depois do efeito Milley, o que a gente viu foi o resultado do Banco do Brasil também impactado por esse aumento, e principalmente pela variação cambial depois da desvalorização do peso que a Argentina sofreu. Como o banco tinha vários títulos atrelados ao dólar, a desvalorização do peso acabou sendo positiva. E o terceiro ponto que melhorou os resultados do Banco do Brasil, que pode estar diretamente relacionado com o risco que a gente vai falar nesse vídeo, foi o crescimento das carteiras de crédito do banco, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e também na carteira do agronegócio. E aí tem aquele ditado que diz: quanto mais alto você voa, pior pode ser a sua queda. É justamente aqui que mora o risco, eu já vou te falar por quê. Mas eu preciso te mostrar o caso do Pedro, esse investidor que escolheu somente 2 ações para a sua carteira, nem ligou para os riscos. 130 mil em Banco do Brasil e 250 mil em Petrobras. Quando o Pedro participou de uma consultoria com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor, o consultor perguntou para ele por que ele estava comprando aquelas empresas. E o que ele disse é que ele tinha visto várias recomendações do Banco do Brasil nos últimos meses, através de manchetes como essas e através de grandes investidores do mercado. E sendo bem honesto com vocês, não dá para criticar o Pedro por conta disso, já que é exatamente assim que a maioria dos investidores escolhe as suas ações. E isso não sou eu quem estou dizendo, já existem vários estudos comprovando que a rentabilidade média dos investidores, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, costuma ficar abaixo dos índices do mercado e até mesmo da inflação, justamente pela falta de estratégia, de não saber quando comprar e quando vender um ativo. Então, se assim como o Pedro, você também precisa de ajuda para melhorar a tua carteira de investimentos, quer saber exatamente quando comprar, quando vender um ativo, quer saber quando investir em ações internacionais, quando investir mais em ações do Brasil, quando investir em renda fixa, eu preciso te convidar para participar de uma consultoria gratuita junto conosco aqui no Clube do Valor. A gente vai tirar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos, analisar o teu contexto de vida pessoal para desenvolver um plano estratégico de como você pode investir melhor. Como tudo isso é 100% gratuito, no mínimo você vai ter uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. Para participar é só preencher teu nome e teu telefone no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, e agora eu preciso te contar qual é o risco oculto que o Pedro ali não viu na carteira do Banco do Brasil. E é isso que pode fazer o BB ficar para trás dos outros bancões do Brasil. E para você entender, eu vou te dar um contexto. Lá no final de 2022, se a gente olha para o Banco Bradesco nesse momento, por exemplo, o que a gente vê é uma inadimplência que estava muito crescente, chegando até 5,5% ali no caso de pessoas físicas. Por outro lado, um outro bancão como o Itaú, por exemplo, estava com a sua inadimplência ali no Brasil em 3,4% e no total da carteira em 2,9%, mais baixo. Enquanto que o Banco do Brasil estava carregando uma inadimplência de 2,5% ali nessa linha azul escura. Ou seja, dentre os bancões, ele era o que tinha menos problema com a inadimplência dos investidores na carteira. E só para todo mundo ficar na mesma página, a inadimplência é muito perigosa para qualquer banco. Afinal de contas, onde o banco ganha o dinheiro grosso dele mesmo é captando o dinheiro de todos nós, depois emprestando esse dinheiro para outras pessoas e ganhando
ganhando uma taxa de juros em cima disso. Agora, se a pessoa que pegou dinheiro emprestado não consegue pagar de volta para o banco, aqui mora um perigo muito grande. E isso tudo é medido justamente pela inadimplência. E aí, a partir de 2022 para frente, o que aconteceu foi que o Banco Bradesco, por exemplo, começou a reduzir a sua inadimplência. Assim como o Banco Itaú, que chegou nos seus picos ali na metade de 2023, mas já começou a reduzir. E aqui entra o sinal de alerta do Banco do Brasil. Enquanto a média do sistema financeiro nacional está reduzindo a sua inadimplência, o Banco do Brasil, na verdade, está aumentando. Isso foi assim até o final do ano passado e segue sendo assim até a metade desse ano, onde o BB já bateu 3%, uma alta considerável do ano passado para cá. A última vez que a gente viu uma inadimplência chegando a 3 foi no final de 2019 e no auge da crise do Covid, em março de 2020. Em outras palavras, o Banco do Brasil está perdendo vantagens competitivas que ele tinha nos anos anteriores e está ficando com inadimplência muito parecida com seus pares. E sim, isso pode afetar diretamente a rentabilidade do banco. Então, entendido esse risco oculto por trás do Banco do Brasil, fica a pergunta: Felipe, então não vale a pena investir mais para dividendos no Banco do Brasil? Eu vou te responder isso com dados. Mas antes eu deixo uma pergunta para você também. Você sente que é mestre do teu próprio dinheiro? Ou você se sente como 99% das pessoas do Brasil que não faz ideia para onde vai o seu dinheiro no final do mês? Não faz ideia de como pode fazer para aumentar a sua própria renda, ganhar mais dinheiro? Muito menos como multiplicar o seu patrimônio investindo de forma clara, com estratégia. Se você se identificou com pelo menos uma dessas situações, eu preciso te convidar para conhecer o Mestres do Capitalismo. Esse que é o maior treinamento de educação financeira que o Brasil já viu, que conta com mais de 40 mil alunos formados e que passa justamente por 3 pilares: de como organizar as suas finanças, como ganhar cada vez mais dinheiro e como proteger e multiplicar o teu patrimônio. Essa é a versão ultimato do Mestres do Capitalismo e para você participar eu vou deixar um link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Agora vamos direto para a resposta da pergunta: vale a pena pensar em comprar o Banco do Brasil nesse momento? E se você nos acompanha aqui no Clube do Valor, você deve saber que a gente tem diferentes estratégias de investimentos, até mesmo para escolher ações do Brasil. Ora, se você é um investidor que foca em receber fluxos maiores de dividendos, poxa, a estratégia máquina de dividendos provavelmente é perfeita para você. Agora, se você é um investidor que não liga muito para dividendos, quer uma valorização mais alta de ativos que estão em tendência de valorização e tendem a se valorizar cada vez mais, então a estratégia Momentum é perfeita para você. Vamos falar dessas duas estratégias em relação ao Banco do Brasil. Na estratégia Momentum, a gente analisa em linhas gerais como foi a performance da cotação da ação nos últimos 6 meses. E o que a gente vê para o Banco do Brasil é uma rentabilidade no 0 a 0 nesse período. E assim, ela não entra na estratégia nesse momento. Agora, para quem foca em dividendos, o que a gente observa são 4 critérios muito claros: a liquidez diária das ações, a consistência de pagamentos de dividendos, os altos dividendos médios nos últimos 3 anos e a lucratividade, se a empresa está dando lucro realmente pelo menos nos últimos 12 meses. Felipe, mas por que você só olha para esses critérios? Tem tantas outras coisas que você poderia olhar. E a resposta é porque investir dessa forma no passado deu um retorno muito positivo, já que a estratégia máquina de dividendos, que investe nas 10 maiores pagadoras da bolsa, teve uma performance muito acima do índice Bovespa. Inclusive, eu te conto todos os detalhes de como a estratégia foi criada num e-book que eu mesmo escrevi e que te revela lá no fim 7 empresas que estão dentro das 10 mais pagadoras nesse momento que você está assistindo o vídeo. Para você ter acesso, é só clicar nesse link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Quando a gente olha para os dividendos dos últimos 3 anos do Banco do Brasil, a gente vê uma melhora, uma alta sim, de 2021 até 2023. E fazendo a média desse resultado, a gente vê 7,7%, que coloca o Banco do Brasil na 13ª posição da máquina de dividendos. Como a estratégia busca comprar somente as 10 primeiras, para quem for montar uma estratégia de dividendos nesse momento, o Banco do Brasil ainda não entra, apesar de estar muito perto. E aí eu te pergunto, você tem o Banco do Brasil na tua estratégia? Me conta aqui embaixo o porquê detalhado disso. Agora, se você quiser conhecer 3 fundos imobiliários que podem deixar milionários no Brasil daqui para frente, você precisa assistir esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes, vou estar te esperando por lá.